Ora bem, muito boas tardes, minhas senhoras e meus senhores. Vamos continuar com as nossas aulas. Sabem que faltava ainda esta aula, corresponde precisamente à aula do dia 1 e 7, 8, ao dia, a aula do dia 7 e do dia 8 de maio, portanto, da outra semana, não é verdade? E falta-nos ainda a aula, a última aula do curso oficial, que foi a aula de sexta-feira, está bem? Que eu provavelmente amanhã já tenho aí, está bem? Agora vamos ter então esta aula, que seria a aula do dia 7 e do dia 8. Por outro lado, também tenho que lhes dizer que, com toda a probabilidade, ainda lhes vou dar mais uma aula depois, que lançarei aqui atempadamente, ainda durante a próxima semana, para além da última aula oficial, também sobre casos práticos, está bem? E eu digo isto sobre casos práticos porquê? Porque é natural que tenha que haver uma certas adaptações ao nível da avaliação. Mas uma coisa lhes vou dizer, quer dizer, é natural que lhes apareça, por exemplo, um caso prático, um enunciado, e depois os senhores vão ter que responder a determinadas perguntas, de nada maneira, certo? Portanto, relativamente ao caso. Portanto, no fundo, é bom estar sempre atentos a todas as questões que eu aqui evidencio, sempre, porque se as questões são evidenciadas é porque são realmente importantes, é porque vão ter mesmo que responder a elas nas provas, está bem? Pronto. Como eu lhes tinha dito na aula anterior, nós tínhamos resolvido aquele caso prático, precisamente sobre direito internacional e económico, mais propriamente sobre a Organização Mundial do Comércio. Hoje vamos fazer mais um caso sobre a Organização Mundial do Comércio, porque provavelmente aí vai haver perguntas nessa matéria, com toda a certeza. E também lhes quero dizer o seguinte: na Organização Mundial do Comércio, os senhores vão ter paciência, mas vão ter bem presente no acordo GATT, no acordo GATT, o GATT de 49 e o GATT de 94, perdão, de 47 e de 94, os senhores vão ter bem presente os três primeiros artigos. Isto é muito importante. Como sabem, os três primeiros artigos consagram aqueles três princípios fundamentais, não é verdade, que são o princípio da cláusula da nação mais favorecida, o princípio do congelamento dos direitos alfandegários e ainda o princípio do tratamento nacional, logo nos três primeiros artigos. Isto tanto no GATT de 1947 como no GATT de 1994, que absorve, como sabem, de 1947. Portanto, aí sempre é essencial. Por outro lado, também o memorando sobre o órgão de resolução de litígios, o memorando sobre o mecanismo de resolução de litígios. Isso é muito importante que as pessoas tenham bem presente este memorando. No fundo, este memorando é parte do tratado, é parte do GATT. E, portanto, os senhores vejam que este memorando é importantíssimo, porque é com base nele que depois se estabelece todo o procedimento, todo o processo, melhor dizendo, para a resolução de litígios dentro da própria Organização Mundial do Comércio. Os que surgem dentro da organização são resolvidos dentro da organização. E eu aproveito desde já para dizer uma coisa, é que houve uma colega dos senhores que colocou a questão de saber se efetivamente, ou muito bem, uma questão muito pertinente, que foi de saber porque é que se recorria a um meio quase jurisdicional, como é o caso do órgão de resolução de litígios da OMC, e não se recorria logo a um meio jurisdicional. Ora bem, primeiro que tudo, há uma questão que é preciso ter aqui em conta, é que não está em causa um mecanismo obrigatório de resolução de litígios, ou seja, o órgão de resolução de litígios é um mecanismo, um meio pacífico de resolução de litígios, como todos os outros meios pacíficos que existem no artigo 33 da Carta das Nações Unidas, mas é um mecanismo específico e mesmo exclusivo da Organização Mundial do Comércio. Não quer dizer que os Estados, quando surge um determinado conflito entre eles, tenham que recorrer obrigatoriamente àquele mecanismo. Ele está lá para eles recorrerem a ele. Mas se quiserem recorrer a outro meio que entendam como mais adequado, imaginemos que, como já sucedeu, imaginemos que, por exemplo, o conflito entre Estados surge, por exemplo, relacionado com o domínio marítimo, o comércio marítimo, etc. E há a possibilidade, ou cabe, o objeto do litígio em si, cabe na jurisdição do Tribunal Internacional de Direito do Mar. Ora bem, temos aqui um órgão jurisdicional, nada impede que esses Estados, ou um dos Estados,
apresente uma queixa contra outro Estado, ou apresente, no fundo, mova uma ação contra outro Estado, no Tribunal Internacional de Direitos Humanos. Por outro lado, também nada impede que eles possam recorrer ao Tribunal Internacional de Justiça, não é? São os Estados, preenchem esse requisito fundamental, esse pressuposto fundamental. Como sabem, o Tribunal Internacional de Justiça só julga litígios entre Estados, só os Estados é que têm legitimidade processual ativa e passiva, para ser autor e para ser réu nos processos no Tribunal Internacional de Justiça. Portanto, nada impede que o Tribunal Internacional de Justiça possa julgar um caso relacionado com os tratados da OMC, como é o caso do GATT, que é o Acordo Geral sobre Comércio e Tarifas, dos Livros de Comércio, mas é efetivamente um tratado internacional. Estão a ver? Portanto, não há uma necessidade, não há uma obrigatoriedade de se recorrer exclusivamente, ou tomar mão exclusivamente do mecanismo do OIRL, da Carta, perdão, da Organização Mundial do Comércio. É um mecanismo que tem à disposição, não quer dizer que não possam escolher outro. Faço-me entender? Portanto, isto é desde logo muito importante ter isto presente, está bem? Isto no que diz respeito ao órgão de resolução de litígios, é um mecanismo de resolução de litígios. Como eu já lhes disse, e também convém ter sempre presente esta questão, é que um dos princípios fundamentais do direito internacional imperativo, ou seja, hoje no direito da Carta, no Internacional da Carta das Nações Unidas, no modelo da Carta das Nações Unidas, uma das normas discógenas mais conhecida, é precisamente uma que consta do artigo 2º, número 3 da Carta das Nações Unidas, que é precisamente o princípio da resolução pacífica de conflitos. Ora bem, isto significa que são as duas faces, que eu já disse, de uma mesma moeda. O princípio da resolução pacífica de conflitos, artigo 2º, 3 da Carta, e o princípio da proibição do recurso à força, artigo 2º, 2 da Carta. Portanto, não há legitimidade para recorrer à força, sem mais, nomeadamente para resolver qualquer litígio, antes pelo contrário, esse modelo está totalmente ultrapassado. Hoje, os litígios, os conflitos, devem ser resolvidos por via pacífica. Depois iremos ver em que situações é que, efetivamente, já lhes referi, é que há, ou se verificam, exceções à proibição do uso da força. Já lhes disse que é legítima defesa, já lhes disse que é o monopólio da coação legítima por parte do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, também já lhes disse que são o caso das intervenções humanitárias. São estas três situações e que são exceções à proibição do uso da força. Mas, por princípio, hoje não há um ius ad bellum. Quer dizer, o ius ad bellum significa o direito à guerra, o direito a fazer a guerra. Está postergado, certo? A diferença. Há um ius in bellum, direito na guerra. O direito humanitário. Nós nos referimos aqui quando falamos do direito nacional penal. As convenções de Genebra, as convenções da Haia, isso é o direito da guerra. Perdão, o direito da guerra, exatamente. O direito da guerra ou o direito na guerra. Mas não um direito à guerra. Só existe possibilidade, em princípio, de usar a força quando há legítima defesa. Ou então quando é o Conselho de Segurança a tomar mão nela, sempre com fins pacíficos e de manter a paz e a segurança internacionais. Ou então, em última instância, para as intervenções humanitárias e mesmo aí com uma certa cautela. Está bem? Portanto, ora bem, isto é para lhes dizer que os meios de resolução pacífica de conflitos, que depois iremos aqui enumerá-los, ao analisar cada um deles, de uma forma simples, mas estão enumerados nos artigo 33 da Carta das Nações Unidas. Portanto, há uma remissão que vocês devem fazer do artigo 2º, número 3 da Carta, para o artigo 33, onde estão lá enumerados os vários meios de resolução pacífica de conflitos. Os meios jurisdicionais e os não jurisdicionais. Ou os não jurisdicionais ou político-diplomáticos e os meios jurisdicionais. Ora, nos meios jurisdicionais estão ali, desde logo, o termo arbitragem, que também se aplica aqui no direito internacional económico, e depois temos os tribunais institucionalizados, a via judicial, nomeadamente o Tribunal Internacional de Justiça e o Tribunal Internacional de Direito Humano. São os meios jurisdicionais de resolução pacífica de conflitos. Arbitragem, tribunais, via judicial, tribunais institucionalizados ou instituídos. Quais são? Essencialmente, Tribunal Internacional de Justiça e Tribunal Internacional de Direito Humano. Certo? Ora bem, e mesmo a arbitragem,
independentemente de como os senhores, em relação podemos dizer, aos mecanismos alternativos que, para a resolução de conflitos, a que os Estados podem sempre deitar a mão, mesmo inclusive quando está a decorrer quando está a decorrer um processo aqui no órgão de resolução de litígios. Veja-se, o artigo 5º, nunca se esqueçam, o artigo 5º aqui do memorando, fala precisamente dos bons ofícios da conciliação e da mediação. Ora bem, bons ofícios, conciliação e mediação são 3 meios de resolução pacífica de conflitos, mas são meios não jurisdicionais, são meios político-diplomáticos. Não está aqui em causa nenhum tribunal, não há aqui nenhuma sentença, não se profere nenhuma sentença que seja imperativa e que se imponha às partes, ou que as partes admitam, né, vincular-se a essa sentença ou a essa decisão. Aqui temos apenas 3 meios de resolução pacífica de conflitos, mas que são não jurisdicionais ou são político-diplomáticos. Temos os bons ofícios, a conciliação e a mediação. Ora bem, eu já agora digo-vos, os meios de resolução pacífica de conflitos, como disse há pouco, nos termos do artigo 33 da Carta, dividem-se em não jurisdicionais e jurisdicionais. Os não jurisdicionais são os político-diplomáticos, em que se incluem estes 3 que aqui estão. Para além destes 3, temos ainda a negociação, que é o primeiro, que corresponde, no fundo, aqui ao processo de consultas que temos aqui no memorando de resolução de litígios. Porquê? Porque a negociação não há uma intervenção de um terceiro, sequer. É uma negociação entre 2 Estados que estão em conflito ou em litígio e tentam resolver por si o problema. Esse é o primeiro método, o primeiro meio, que também temos aqui nas consultas, quando um Estado se queixa, quer abrir um processo de consultas, quer ver o que é que efetivamente se pode conseguir. Apenas se abre a porta. Bem, podemos dizer que aqui as consultas já vai um bocadinho mais para além da negociação. Mas, efetivamente, o que tudo se passa é entre eles, entre os Estados que estão em conflito, ou em discordância, ou em litígio, ou em dissenso, certo? Ora bem, temos a negociação, em que não há intervenção de terceiros, depois temos aqueles em que há intervenção de terceiros. E aí é que temos os bons ofícios, a mediação, a conciliação e o inquérito. O inquérito não está aqui. O que é que são os bons ofícios? Os bons ofícios é um meio de resolução pacífica de conflitos em que um terceiro sujeito de direito internacional pode ser um Estado, pode ser uma organização internacional, pode ser um dirigente de uma organização internacional, ou, por exemplo, pode ser o secretário-geral das Nações Unidas, e que tenta apenas aproximar os 2 Estados em litígio para que eles resolvam a questão. Só os aproxima, mais nada, senta-os à mesa. São os bons ofícios. Pois a mediação vai dar um passo mais à frente. Porquê? Porque aí o mediador é um terceiro que junta os Estados em litígio, ou sujeitos em litígio, mas já faz uma proposta para a resolução daquele litígio. Isso é a diferença entre os bons ofícios e a mediação. A mediação já é uma proposta. Depois temos o inquérito. O que é o inquérito? O inquérito significa que há, efetivamente, uma comissão de inquérito que vai apurar a matéria de facto. Quais foram os factos que ocorreram. O que é que efetivamente surgiu ali, para ver se consegue dar uma solução ao caso. Mas não passa disso. Faz um inquérito, ver quais foram os factos, o que é que ocorreram, e, portanto, fica à disposição agora dos Estados para que eles consigam chegar a uma solução. E depois a conciliação. Aqui na conciliação já podemos dizer que já é quase um meio também quase jurisdicional. Porquê? Porque, note-se, aqui há uma comissão de conciliação, a comissão de conciliação procede como no inquérito, analisa os factos, portanto, a matéria de facto, estuda a questão de facto, depois vai aplicar o direito, vai dizer, e perante estes factos, depois a solução deve ser esta de direito, e depois as partes podem vincular-se, se assim o entenderem, a essa solução que a Comissão de Conciliação. Portanto, já estamos muito próximos dos mecanismos jurisdicionais. Nos mecanismos jurisdicionais temos a arbitragem. Os tribunais arbitrais têm uma grande tradição, não são tribunais permanentes, institucionalizados, instituídos, são tribunais que são o resultado da vontade das partes, são fruto da vontade das partes, da sua própria composição. Notem que já ainda nos finais, podemos dizer, no finais do século XIX, já se começou a preparar um tribunal permanente de arbitragem internacional. Depois, mais tarde, em 1907, até das conferências da Haia. Ora bem, a arbitragem internacional tem uma grande tradição. Significa que são os próprios Estados, normalmente Estados,
sujeitos de direito internacional, que vão constituir o tribunal, que vão declarar que querem submeter uma questão ou um litígio qualquer que existe entre eles, a um tribunal arbitral. Ora, para isso é necessário que exista, normalmente, ou uma convenção de arbitragem antes do conflito existir, em que os Estados dizem, nestas matérias, nós, se surgir algum conflito, vamos submetê-lo a um tribunal arbitral, e depois, ou então, a posteriori, em que temos um compromisso arbitral, em que se vai estabelecer depois um método como vai ser constituído o tribunal. Em que, por exemplo, o mais comum é que são dois Estados em conflito, um Estado indica 2 árbitros, outro Estado indica outros 2, e esses 4 árbitros indicam um quinto, imparcial. Estão a ver? E vai resolver aquela questão e vai aplicar o direito internacional, ou até inclusive vai julgar aquela questão segundo a equidade. Não se lembram? De acordo com as circunstâncias do caso concreto, etc, etc, etc. Como já sabemos, desde as fontes de direito internacional, quando estudamos no primeiro semestre. No caso da enumeração das fontes de direito internacional, lá tínhamos a equidade. Ora bem, também pode suceder aqui, no caso da arbitragem. Ora bem, portanto, vejam, a arbitragem, podem os Estados ter previsto já a submissão à arbitragem, ou podem, depois de ter surgido o conflito, a posteriori, ou é ex ante ou ex post, ou é depois de ter surgido o conflito. Ora, a arbitragem e a via judicial, como seja o recurso para o Tribunal Internacional de Justiça, ou o recurso ao Tribunal Internacional de Direito do Mar, mas ao Tribunal Internacional de Justiça, que é o protótipo, isto leva-nos precisamente a dizer o quê? Leva-nos a dizer que temos aqui 2 tipos fundamentais de meios de resolução pacífica de conflitos. Os não jurisdicionais ou político-diplomáticos, em que dividimos aqueles que não há intervenção de terceiros, a negociação, e todos os outros em que há uma intervenção de terceiros. E há um aperfeiçoamento, podemos dizer, desses meios relativamente aos meios jurisdicionais, de se aproximar cada vez mais de um meio jurisdicional. E depois temos os meios jurisdicionais, que são aqueles que são, para exercer a função jurisdicional, vão produzir decisões, mas são decisões imparciais e decisões imperativas que se impõem às partes. São sentenças. Ora bem, notem, aí temos a arbitragem, que tem a peculiaridade dos tribunais arbitrais serem constituídos pelas partes, e depois temos os tribunais instituídos, ou institucionalizados, certo? O Tribunal Internacional de Justiça e o Tribunal Internacional de Direito Humano. Ora bem, notem que estes meios de resolução pacífica de conflitos, que estão previstos na Carta das Nações Unidas, especialmente ao Serviço da Paz e da Segurança Internacionais, não é? Notem que estes meios de resolução pacífica de conflitos têm algo que se diga, é que não é necessário seguir aquela ordem, não sei se me estou a fazer entender. Ou seja, quando há um conflito do Estado A e do Estado B, ele não tem necessariamente primeiro que recorrer à negociação, é natural que vá. Ou à mediação com a intervenção terceira, é natural que peça. Mas o que pode é logo recorrer para o Tribunal Internacional de Justiça, por exemplo. Não tem que escutar aquela ordem de meios de resolução pacífica de conflitos. O mesmo se passa aqui, com o mecanismo do órgão de resolução de litígios ou do memorando de resolução de litígios da Organização Mundial de Comércio. Não tem necessariamente que ir para este processo. Aliás, este processo, como eu lhes digo, pode ser enxertado em determinados momentos, em qualquer momento, por um procedimento específico, um processo específico relativo aos bons ofícios, conciliação ou mediação. Primeiro ponto, isto é o primeiro ponto, para verem que não há essa obrigatoriedade. Veja, diz o artigo 5º, os bons ofícios, a conciliação e a mediação são processos a acionar voluntariamente caso as partes em litígio acordem nesse sentido. Ou seja, até já pode ter desencadeado um processo de consultas. Note-se que aqui disse que eles são confidenciais, já sabemos qual é a diferença entre cada um deles, não é? Os bons ofícios, a conciliação e a mediação, a conciliação o mais apurado de todos eles, o mais frágil são os bons ofícios, a mediação é um meio termo, que já há uma proposta do terceiro. E agora vejam o que diz aqui no número 3. Os bons ofícios, a conciliação ou a mediação, podem ser solicitados em qualquer altura, por qualquer parte não diferente, podendo ter início a qualquer momento e ser igualmente extintos a qualquer momento. Logo que os processos relativos aos bons ofícios, à conciliação ou à mediação tenham terminado, a parte queixosa pode então prosseguir com um pedido para a criação de um painel. Portanto, a qualquer momento, podem efetivamente tomar mão destes 3 meios.
podem, destes 3 meios. Já agora, vejam o que nos diz ainda o número 6, em que o diretor-geral pode, lá está um órgão, pode, agindo a título oficioso, oferecer os seus bons serviços de conciliação ou mediação com vista a ajudar os Estados-membros. Notem outra coisa. Nos termos do número 4, caso os processos de bons ofícios, conciliação ou mediação tenham sido iniciados no prazo de 60 dias, a contar da data da recepção de um pedido de consultas, a parte queixosa não pode solicitar a criação do painel antes de decorrido o prazo de 60 dias, a contar da data da recepção do pedido de consultas. Decorrido o prazo de 60 dias, a contar da data de recepção do pedido de consultas. Ora bem, isto significa então que temos sempre esta possibilidade em paralelo, não é verdade, de, mesmo num período de consultas, as partes sempre terem essa tendência para recorrer a um outro meio de resolução pacífica de conflitos, isto até mesmo antes de chegar ao ponto de constituir um painel, de entrarmos verdadeiramente na fase contenciosa. Estão a fazer entender. Ora bem, depois já sabemos a criação dos painéis, então temos no artigo 6º, a criação de painéis, temos no artigo 6º. Também nada impede que, mesmo durante o painel, as partes queiram recorrer a esses meios, se puderem resolvê-los de outra maneira, depois resolvem de uma forma, podemos dizer, ainda muito mais amigável, porque um painel já exige, podemos dizer, o quê? Uma pronúncia, mas uma pronúncia depois contenciosa, quer dizer, já estamos numa situação de verdadeiro contencioso entre as partes. Nada impede que as partes possam tomar mão destes outros mecanismos, como os bons ofícios, a mediação e a conciliação, como aqui se diz, em qualquer altura, por qualquer parte, podendo ter início a qualquer momento e extintos a qualquer momento. Ora bem, isto significa então que temos sempre esta possibilidade nos termos do artigo 5º para os bons ofícios, para a conciliação, para a mediação. E depois faço-vos uma outra referência, que é o artigo 25. Ora, o artigo 25 também diz o seguinte, fala da arbitragem. Ora bem, e vejam o que diz o artigo 25. Um processo sumário de arbitragem no âmbito da OMC, ou da Organização Mundial do Comércio, como forma alternativa de resolução de conflitos, pode facilitar a solução de certos litígios sobre questões claramente definidas por ambas as partes. Isto significa que, salvo disposição em contrário, o recurso de arbitragem depende do acordo mútuo das partes, as quais devem acordar nos procedimentos a seguir. Os outros membros podem tornar-se parte de um processo de arbitragem, mas apenas com o acordo das partes. E vejam agora, as partes no processo de arbitragem devem comprometer-se a respeitar a decisão do árbitro, ou seja, como se fosse a sentença. As decisões do árbitro serão notificadas ao órgão de resolução de litígios e ao Conselho ou Comitê de qualquer acordo relevante, onde qualquer membro pode levantar uma questão relacionada com tal decisão. Ou seja, no fundo, podemos dizer que e manda-se aplicar aqui, a este processo de arbitragem, os artigos 21 e 22. Ora, os artigos 21 e 22, se os senhores analisarem o que diz o artigo 21 e 22, o artigo 21 respeita precisamente à fiscalização das recomendações do órgão de resolução dos litígios. O artigo 22 diz respeito precisamente à compensação ou suspensão das concessões, que são, no fundo, o conteúdo das sentenças penalizadoras do Estado que estiverem em falta, seja a compensação, seja a suspensão de concessões por parte do Estado, contra o Estado faltoso, contra o Estado incumpridor. Ora bem, no fundo, aplica-se à própria arbitragem, como aqui digo, é alternativa, no fundo é alternativa a quê? A este órgão de resolução dos litígios, ao funcionamento, ao painel, é alternativa. Então as partes recorrem à arbitragem. Como estão a ver, isto só para lhes dizer o seguinte, como colocaram aquela questão, a propósito de saber porque é que as partes têm obrigatoriamente de recorrer a este mecanismo que está aqui e não podem recorrer a outros jurisdicionais, não é verdade. Primeiro, não é verdade porque as partes só recorrem a este mecanismo de resolução de litígios se muito bem o entenderem. Se quiserem recorrer para um tribunal internacional, como hoje é o Tribunal Internacional de Justiça, recorrem. Segundo lugar, mesmo tomando mão do órgão do mecanismo de resolução de litígios, podem a qualquer momento, como já vimos,
recorrer aos bons ofícios, à mediação ou à arbitragem, ou à conciliação. Ainda durante, mesmo que tenham aberto, dado início a um processo de consultas. Já tenha sido iniciado o processo no órgão de resolução de litígios. Pode terminar quando as partes quiserem. E, em terceiro lugar, nunca se esqueçam que há sempre um mecanismo alternativo, que é precisamente do artigo 25, que é o recurso à arbitragem. As partes dizem, não, agora vamos parar aqui, vamos nós recorrer à arbitragem. Vamos constituir um tribunal arbitral e vamos resolver esta questão. Se lhes aplica depois à sentenças do tribunal arbitral, à sua fiscalização, ao seu conteúdo, aplica-se aquilo que está aqui previsto no órgão de resolução de litígios. Estão a ver? Portanto, não há uma obrigatoriedade de recorrer ao órgão de resolução de litígios, do mesmo modo que também não há uma obrigatoriedade ou uma necessidade de seguir aquela ordem lógica ou cronológica em termos de enumeração que está previsto no artigo 33 da Carta das Nações Unidas a propósito dos mecanismos ou dos meios de resolução pacífica de conflitos. Tanto podem ir para a negociação, como podem ir para a conciliação, como podem ir para o Tribunal Internacional de Justiça. Estão-me a fazer entender? E se um mecanismo falhar, nada impede que tome a mão do outro. Agora, dois ao mesmo tempo pode não existir, pode não ser possível. Sabem porquê? Imaginemos que há um litígio entre dois Estados que está a correr, relativamente agora está a correr um processo de mediação. E, ao mesmo tempo, metem um processo no Tribunal Internacional de Justiça. O Tribunal Internacional de Justiça vai dizer que falta um pressuposto fundamental para o processo, que existe em todos os tribunais, que é o interesse em agir. O interesse processual é o interesse em agir. Então não há interesse do tribunal, vai dizer, bem, eu não vou agir agora. Onde é que está o interesse em agir? Se o senhor já tem um mecanismo a funcionar em paralelo, vamos ver o que é que esse mecanismo resolve. Depois, se não resolver, então, sim senhor, então, estamos aqui. Estão a ver? Porque já está um outro meio de resolução pacífica de conflitos, neste caso de natureza não jurisdicional, já está, podemos dizer, exercitado e já está a correr esse mecanismo para resolver o conflito. Portanto, não se vai agora meter ao mesmo tempo um processo no Tribunal Internacional de Justiça. Certo? Ora, muito bem. Portanto, isto só para lhes dizer que, como tinha referido, nunca se esqueçam que temos podemos dizer, esta disponibilidade na mão das partes, na mão dos sujeitos de direito internacional, neste caso dos Estados, que são os Estados, somos membros, tirando o caso da União Europeia e de Hong Kong e Macau, somos membros da Organização Mundial de Comércio. Assim sendo, minhas senhoras e meus senhores, vamos então ao outro caso prático que os senhores também já lhes foi enviado para o material de apoio. E vamos ver este caso, está bem? Está bem. Considerando mais um episódio na série que é a Guerra das Tarifas, ainda hoje continua, ali vamos já falar sobre isto, o Presidente dos Estados Unidos anunciou em abril a imposição de tarifas de 11 bilhões de dólares sobre produtos da União Europeia, como retaliação pelo facto de esta ter atribuído subsídios injustificados, dizia o Presidente dos Estados Unidos, a empresas de aeronaves, em particular à Airbus, violando os princípios fundamentais da Organização Mundial de Comércio. A União Europeia acusa os Estados Unidos de anteriormente ter concedido incentivos fiscais à sua empresa Boeing, sendo que um dos produtos mais visados à Boeing, sendo que um dos produtos mais visados com essa medida fiscal adotada pelos Estados Unidos é o calçado. A Associação de Produtores de Calçado Clássico pretende mover uma ação contra a Airbus no Tribunal da Organização Mundial de Comércio, por ofensa ao princípio da cláusula da nação mais favorecida. A Airbus mantém a intenção de atuar contra a União Europeia no órgão de recurso da Organização Mundial de Comércio, alegando que a política americana de incentivos fiscais à Boeing traduz uma grosseira violação do acordo GATT. Ora bem, como vemos, identifica o enquadramento normativo e institucional dos factos narrados, caracteriza a Organização Mundial de Comércio e descreva um mecanismo de resolução de disputas.
refira-se à questão da legitimidade processual ativa junto do órgão de resolução de litígios e os fundamentos substantivos das pretensões invocadas. Ora bem, minhas senhoras e meus senhores, o que é que nós temos aqui? É um episódio da guerra das tarifas entre os Estados Unidos e a União Europeia. Aliás, agora, ultimamente, posso-lhes dizer que o Presidente dos Estados Unidos conseguiu paralisar o órgão de resolução de litígios, como da Organização Mundial do Comércio, não indicando juízes para o órgão de recurso. Não sabemos, há uma primeira instância que são os painéis, depois há um órgão de recurso. Ora bem, nesse órgão de recurso constam 7 personalidades, etc., derivado do gabarito, do jurídico e tal. Ora bem, os Estados Unidos tinham que indicar e não indicam. E, portanto, como não há possibilidade de indicar, significa que não há órgão de recurso constituído, e, portanto, não há possibilidade de recorrer. E, portanto, o que é que aconteceu? Tiveram que criar um mecanismo paralelo para o recurso. Há haver recursos. Portanto, há um mecanismo paralelo hoje em dia, a ADOC, que foi criado porque o órgão de recurso do mecanismo de resolução de litígios da Organização Mundial do Comércio está paralisado pelos Estados Unidos, precisamente porque o Presidente dos Estados Unidos não conseguiu bloquear o quê? A nomeação ou indicação dos juízes para esse órgão de recurso. Certo? Portanto, vejam, este é o episódio da Guerra das Tarifas. Ora bem, a Guerra das Tarifas, o Presidente dos Estados Unidos anunciou em abril a imposição de tarifas de 11 bilhões sobre produtos da União Europeia. Portanto, significa que aplicou impostos alfandegários aos produtos da União Europeia, pelo facto de esta ter atribuído subsídios injustificados a empresas de aeronaves, em particular à Airbus. Ora bem, isto significa então que os Estados Unidos vêm dizer, bem, eu vou aplicar agora 11 bilhões de dólares de tarifas sobre os produtos do Estado, produtos que são importados da União Europeia, mas como retaliação pelo facto da União Europeia ter atribuído subsídios injustificados a empresas de aeronaves, em particular a Airbus. Ora bem, o que significa que, no dizer dos Estados Unidos, teria sido a própria União Europeia a primeira a violar os acordos GATT. Já vamos ver como seria possível. E então os Estados Unidos, pura e simplesmente, aplicam tarifas de bilhões de dólares sobre os produtos importados da Europa. Ora bem, a União Europeia, por sua vez, acusa os Estados Unidos de anteriormente ter concedido incentivos fiscais à sua empresa Boeing. Ora bem, eles dizem aos Estados Unidos que a União Europeia tinha concedido subsídios injustificados à Airbus. A União Europeia vem dizer, está bem, mas os Estados Unidos antes disso tinham concedido benefícios fiscais, incentivos fiscais à sua empresa Boeing. Ora bem, sendo que um dos produtos mais visados com esta medida da guerra das tarifas, ora aumenta as tarifas à Boeing, ora aumenta as tarifas contra os produtos importados da União Europeia, ora a União Europeia, por sua vez, segundo os Estados Unidos, a beneficiar a Airbus, e eles dizem que, entretanto, já tinham sido concedidos benefícios fiscais à Boeing, enquanto empresa americana. No meio disto tudo, quem é que é apanhado no meio? São precisamente os produtores de calçado. Ora, os produtores de calçado, a Associação de Produtores de Calçado Clássico pretende mover uma ação contra a Airbus no tribunal da OMC, por ofensa ao princípio da cláusula da nação mais favorecida. Portanto, a União Europeia acusa os Estados Unidos, já sabemos, os Estados Unidos acusam a União Europeia, sendo que um dos produtos mais visados com esta medida fiscal adotada pelos Estados Unidos, é o calçado. Agora, a Associação de Produtores de Calçado pretende mover uma ação contra a Airbus no tribunal da OMC
por ofensa ao princípio da cláusula da nação mais favorecida. A Airbus mantém a intenção de atuar contra a União Europeia no órgão de recurso, alegando que a política americana de incentivos fiscais, da Boeing traduz uma grosseira violação do Acordo GATT. Ora bem, antes de mais, identificar o enquadramento normativo e institucional dos factos narrados, de caracterizar a Organização Mundial de Comércio. Ora bem, já sabemos, a Organização Mundial de Comércio, a raiz da Organização Mundial de Comércio está precisamente em 1944. Ainda não tinha terminado a Segunda Guerra Mundial, acordos de Bretton Woods. Em 1944, o que nós assistimos é nada mais, nada menos do que a criação do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional, no que respeitava à política comercial, no fundo, à liberalização do comércio. Ora bem, do comércio internacional, isso foi, podemos dizer, que os primeiros passos começaram a ser dados ainda em 44, mas só em 1947 é que foi aprovado o primeiro GATT, o Acordo Geral de Tarifas e Comércio, e a partir desse momento ficaram logo definidos aqueles 3 princípios, não é verdade? Nos 3 princípios, nos 3 primeiros artigos desse acordo, desse tratado internacional. Quais são? Princípio da cláusula da nação mais favorecida, princípio do congelamento dos direitos alfandegários e o princípio do tratamento nacional, certo? Ora bem, estes 3 princípios são os 3 pilares, os 3 alicerces, podemos dizer, do direito da Organização Mundial de Comércio. Quanto aos 3 instrumentos normativos, GATT, GATS e TRIPS. GATT, os bens materiais, GATS, relativo aos serviços, TRIPS, relativamente à propriedade intelectual. Já se lembram? Os 3 pilares fundamentais do direito internacional económico. Organização Mundial de Comércio, Banco Mundial, FMI. Mas estamos agora num desses pilares que é precisamente da Organização Mundial de Comércio, certo? Ora bem, portanto, só em 1947 é que temos o Acordo GATT. Em 1994 é revisto o Acordo GATT, temos chamado GATT de 94 com a Conferência do Uruguai Round, desde 1986, esta cimeira que vai dar origem a todas estas alterações e à criação da Organização Mundial de Comércio pelo Acordo de Marrakech em 1994, que entra em vigor em 1995. Certo? A Organização Mundial de Comércio significa, a partir desse momento, o surgimento de uma organização internacional. Para além do acordo que já existia, do tratado, que era o GATT, passou a haver agora uma organização institucional, uma armadura institucional. Temos aqui a Organização Mundial de Comércio, sendo que a Organização Mundial de Comércio tem sede em Genebra, como já sabemos, e o que é que acontece? Acontece que, dentro da Organização Mundial de Comércio, para além da Conferência Interministerial, temos o Conselho Geral, que é realmente o órgão mais atuante, podemos dizer. Depois temos o secretariado, mas temos o Conselho Geral. Ora, no Conselho Geral é que assume, o Conselho Geral enquanto tal, com a representação dos vários Estados, é que assume, e é convocado quando é necessário, assume o quê? Assume as funções de órgão de resolução de litígios. Portanto, o órgão de resolução de litígios é o Conselho Geral travestido, poderemos dizer, em órgão de resolução de litígios. Um órgão que está ali para resolver, tem essa dimensão, quer dizer, quase jurisdicional. Fiz-me entender, certo? Portanto, isto no fundo que vocês teriam que começar logo por dizer e por introduzir. Não se esqueçam de ir a Bretton Woods, em 1944, para aí fora, até chegarmos à criação do Acordo de Marrakech, em que os Estados, que eram apenas partes dos tratados, passaram a ser Estados-membros, agora são membros de uma organização internacional, dotada de personalidade jurídica internacional, certo? Ora bem, qualquer conflito que surja entre os membros, nomeadamente entre Estados, ou entre Estados e outros sujeitos, como é o caso aqui da União Europeia, a União Europeia também é membro da Organização Mundial de Comércio, e o conflito que surge aqui é precisamente um conflito entre quem? Entre os Estados Unidos e a União Europeia, certo? Entre os 2 membros da Organização Mundial de Comércio. Ora bem, são 2 membros da Organização Mundial de Comércio e acontece que no meio desta guerra, que é a guerra de tarifas, em que já vimos que no fundo o que temos em primeiro lugar, temos nada mais, nada menos do que uma aplicação de impostos, e aqui nem se diz em que termos é que esses impostos são aplicados, não é? Uma imposição de tarifas de 11 bilhões
sobre produtos da União Europeia como retaliação por facto de ela ter atribuído subsídios injustificados, nomeadamente à Airbus, enquanto empresa europeia. Portanto, e depois, por sua vez, a Airbus, ou a União Europeia, vai dizer, não, mas é que os Estados Unidos também já tinham atribuído à Boeing. Ora bem, como estão a ver, temos aqui provavelmente questões substantivas que nós temos de imediatamente detectar. No âmbito de quê? No âmbito daqueles 3 princípios que lá estão. Logo no Acordo GATT, nos 3 primeiros artigos. Esta é a questão substantiva. É que os senhores, como juristas, obviamente, teriam que dar uma resposta a esta associação, que é nada mais, nada menos do que a Associação de Produtores de Calçado Clássico. Porquê? Porque, efetivamente, quem é apanhado no meio disto, quem é que vai apanhar com os impostos, nomeadamente pela importação, vai ser nada mais, nada menos do que, não vão ser nada mais, nada menos do que os produtores de calçado. E então querem atribuir esta responsabilidade, querem imputar esta responsabilidade a alguém. Porquê? Porque se aumentar, imaginem, se estamos a importar, estamos a exportar calçado para os Estados Unidos e o calçado, imaginemos o caso português, entra nos Estados Unidos, só que ao entrar nos Estados Unidos, com os impostos em cima, obviamente que para serem vendáveis nos Estados Unidos vão ser vendáveis numa situação, podemos dizer, muito mais frágil, porque é relativamente a outros produtos, até outros produtos ou dos Estados Unidos ou outros produtos que entrem lá da União Europeia, nomeadamente o calçado, não é verdade? Porque o calçado da União Europeia, neste caso do calçado português, teria que ser vendido mais caro por causa dos impostos com os quais é sobrecarregado. São sobrecarregados, o que significa que leva a um aumento do preço. O aumento dos impostos vai dar um aumento do preço. Para dar um aumento do preço vai significar que a procura desse calçado nos Estados Unidos vai descer em relação à procura relativamente ao calçado produzido nos Estados Unidos ou noutras zonas quaisquer. Certo? Ora bem, imaginemos a China, por exemplo. Ora, vejam agora então. Então, o que é que caracterizaram? Um mecanismo de resolução. Já lá vamos. Esse mecanismo de resolução chama-se o órgão de resolução de litígios, não é verdade? O órgão de resolução de litígios está aqui descrito no memorando. O memorando é exatamente o memorando ao Acordo GATT, não é? O anexo 2º, onde está descrito este processo, que nós sabemos que o órgão de resolução de litígios é nada mais nada menos do que uma dimensão do Conselho Geral, enquanto órgão da Organização Mundial do Comércio. Significa que podemos estabelecer aqui, desde logo, se quisermos, 3 fases, mais ou menos. A primeira fase é uma fase em que há um processo de consultas, isto é, em que o Estado participa, apresenta a sua queixa, mas quer informações do Estado que eventualmente ou alegadamente o lesou. É isto, o outro Estado deve estar aberto, como aqui se diz no memorando, a esse processo de consultas, para ver se resolvem a questão de uma forma quase negocial, certo? Se efetivamente este processo de consultas não funcionar, já sabem, até podem recorrer à mediação, à conciliação, ou à mediação e à conciliação e aos bons ofícios. Se efetivamente também isto falhar, então aí temos a segunda fase, que é a fase contenciosa. É o painel, é constituído um painel de 3 ou 5 pessoas. Esse painel vai tomar uma determinada decisão, vai deliberar sobre aquela questão, estamos a formular um relatório, um projeto de relatório que é apresentado às partes. Depois das partes, se efetivamente as partes nada se opuserem, isso significa que ele é submetido ao órgão de resolução de litígios para aprovação, a não ser que as partes queiram recorrer, e temos o terceiro pilar, o terceiro patamar. Ora, o terceiro patamar que é a segunda instância, que é o órgão de recurso, que há pouco disse que os Estados Unidos continuam paralisados porque não indicaram os juízes. É este órgão de recurso, como os senhores sabem, que está aqui precisamente consagrado, como já lhes tinha dito, temos aqui a formação de painéis, nomeadamente no artigo 11, os painéis depois por preferir os relatórios, adotar os relatórios no artigo 16, depois temos o órgão de recurso no artigo 17. Ora, o órgão de recurso que é constituído normalmente por 7 pessoas, que sendo 3 participam naquele caso, na análise daquele caso. Ora bem, depois tudo vai depender se o órgão de recurso, se efetivamente o que é que o órgão de recurso vai, já sabemos que é um consenso negativo, só podem rejeitar se todos disserem que não, a decisão do painel, e depois, em função disso, então,
vai ser submetido ao órgão de resolução de litígios, que tem sempre a última palavra se aprova ou não aprova. E dentro nessas decisões de condenação, por exemplo, do Estado prevaricador, pode haver as tais suspensão das concessões, são concessões que os Estados têm, ou que os Estados concedem a outros, nomeadamente ao nível das suas importações, dos determinados contingentes, quantidades, qualidade dos bens, etc. Essas vantagens são suspensas enquanto o outro Estado não deixar de prevaricar, ou então uma compensação. Que é podemos dizer que há aqui uma medida indemnizatória. Há sempre uma ideia de retaliação. Bem, isto nunca, como a dogmática tem vindo a dizer, nunca é o desejável. O desejável é chegar sempre a um entendimento acerca da execução das decisões do órgão de resolução do litígio, seja do painel, seja do órgão de recurso. Fiz-me entender. Já sabemos, esta estrutura institucional resulta aqui do memorando e está devidamente explanada nas lições do Dr. João Machado. Ora bem, mas vamos ao caso concreto então. Então o que é que se passa aqui? Já falávamos nisso, já temos feito este enquadramento. Vamos ver aqui, em termos de questões substantivas. Afinal, havia razões ou não havia razões para que a Associação de Produtores de Calçado efetivamente tivesse não, que apresentasse uma queixa. Havia ou não razões para ela apresentar uma queixa. Obviamente que os produtores de calçado são empresas que atuavam no âmbito europeu. Ora, a Associação de Produtores de Calçado, clássico, pode ser efetivamente uma associação de calçado portuguesa. E estamos integrados na União Europeia. Ora bem, e vem dizer, a Associação de Produtores de Calçado vai ter com os senhores, ao escritório, e pede precisamente para os senhores lhes darem um parecer jurídico sobre estas questões. E o que é que eles pretendem? Diz que a Associação de Produtores de Calçado pretende mover uma ação contra a Airbus no tribunal da OMC por ofensa ao princípio da cláusula da nação mais favorecida. Ora bem, tudo bem, mas não faz sentido nenhum, não é? Aqui, em primeiro lugar, era o que deviam ter de dizer, quer dizer, mas primeiro de tudo pergunta-se, contra a Airbus, a Associação de Produtores de Calçado contra a Airbus no tribunal da OMC. Tudo isto está errado. Primeiro, não há nenhum tribunal da OMC. O que temos é um órgão de resolução de litígios. Não há aqui um mecanismo jurisdicional, quando muito podemos falar de um mecanismo quase jurisdicional. A OMC, o órgão de resolução de litígios, não produz sentenças. O painel, como digo, apresenta relatórios, decisões, mas não são sentenças. Aliás, quem tem depois que aprovar é o próprio órgão de resolução de litígios e, efetivamente, é necessário que se chegue a um certo consenso no que respeita à própria execução dessas mesmas sentenças. Portanto, não há aqui um tribunal propriamente dito, ou um tribunal em sentido formal. Para ter o que teriam que dizer logo, não há aqui um tribunal. Depois, disse que a Associação de Produtores de Calçado pretende mover uma ação contra a Airbus. A Airbus não fazia sentido, porque a Airbus é uma empresa europeia, se ainda fosse a Boeing, ainda podemos. Agora, neste caso, contra a Airbus. Ora, notem, primeiro que tudo, é possível a Associação de Produtores de Calçado propor uma ação contra a Airbus no órgão de resolução de litígios. Primeiro, poderia, mesmo que fosse contra os Estados Unidos, podia a Associação de Produtores de Calçado apresentar queixa, não era mover uma ação. Aqui estamos num órgão não jurisdicional, apresentar queixa, não é? Mas podia agora uma entidade privada, neste caso, até porque fosse outra entidade pública, que não o Estado membro, a mover a ação no órgão de resolução de litígios ou a apresentar a queixa. Não podia. Portanto, significa, como sabem, que só tem legitimidade processual ativa, isto é, só pode recorrer ao órgão de resolução de litígios um Estado membro ou outro membro. Um membro da Organização Mundial de Comércio. Não uma empresa de um membro. Certo? Ora, nós o que tínhamos aqui era uma associação, que era uma associação de empresas, podia até ser uma, mas uma associação de empresas, que quer apresentar uma queixa, não sei o próprio do termo, não no tribunal que não existe, mas no órgão de resolução de litígios. Portanto, primeiro de tudo, esta associação nunca teria legitimidade, em qualquer circunstância, para recorrer ao órgão de resolução de litígios.
Se fosse uma associação portuguesa, tinha que ser sempre o Estado português. Só o Estado, enquanto Estado-membro, é que tem legitimidade processual ativa, é que pode apresentar as queixas na organização, no órgão de resolução de litígios da Organização Mundial do Comércio. Nunca se esqueçam disto. Só um membro. Nunca uma empresa, nunca uma entidade privada, nunca qualquer outra entidade pública. Só o membro é que pode dirigir-se ao órgão de resolução de litígios nessa sua qualidade. Muito menos fazia sentido aqui chamar, primeiro não fazia sentido chamar a Airbus, mas se alguém tinha que ser chamado aqui, não era uma empresa qualquer, tinha que ser sempre um Estado, ou até a própria, ou a União Europeia, ou os Estados Unidos, mas não era um Estado que era, perdão, não era uma empresa que tinha que ser chamado ao órgão de resolução de litígios. O órgão de resolução de litígios resolve litígios entre membros da Organização Mundial do Comércio. Não é entre associações e empresas, não. As associações, se quiserem, é que se mexam e que vão ter com os órgãos competentes do Estado para que ele faça essa participação no órgão de resolução de litígios. E depois esse Estado, esse Estado ou esse membro demanda um Estado, outro Estado ou outro membro. Pode ser Estado, normalmente, ou então, neste caso, uma organização internacional, como é a União Europeia. Certo? Porque nunca se esqueçam, legitimidade processual ativa, sempre, legitimidade processual ativa, sempre de um membro, normalmente um Estado, nunca qualquer outra entidade, e contra um outro membro. Certo? Pronto, este é o primeiro ponto. Portanto, era isto que teria que ser dito desde logo. Olha, nem é um tribunal, nem os senhores da associação têm legitimidade para isso, e muito menos para demandar uma empresa. Depois, dizia-se aqui, está, ainda por cima, quarto ponto, desculpa, estava a passar, por ofensa ao princípio da cláusula da nação mais favorecida. Já vamos ver. De qualquer forma, aqui a Airbus diz que mantém a intenção de atuar contra a União Europeia no órgão de recurso da OMC, alegando que a política americana de incentivos face à Boeing traduz uma grosseira violação do Código de Ata. Ora bem, então, agora temos uma segunda informação. Esta segunda informação teria que ser dada a quem? À Airbus. Imaginemos agora que outros senhores que estão eram advogados ou eram consultores da Airbus. A Airbus, empresa, neste caso, uma empresa europeia, o que é que tem uma intenção de atuar contra a União Europeia? No órgão de recurso da Organização Mundial do Comércio. Ora bem, tudo isto também, mais uma vez, está gatado. Tudo isto é errado. É errado porquê? Primeiro, mais uma vez, a Airbus é uma empresa. Sendo uma empresa, não pode recorrer, nem pode queixar-se ao órgão de resolução de litígios. Não tem, neste caso, não tem legitimidade processual ativa. Ou era o Estado, ou era a União Europeia, mas não, nunca a empresa. Nunca a Airbus. Em segundo lugar, também não podia atuar contra, neste caso, contra a União Europeia, não faria sentido nenhum a Airbus intervir, atuar contra a União Europeia. Se fosse os Estados Unidos contra a União Europeia, tudo bem. Agora, ainda por cima a Airbus saía beneficiada, há pouco acabamos de ver, tinham falado dos subsídios injustificados à Airbus, portanto não fazia sentido que estivesse aqui a atuar contra a União Europeia. Mas a questão não é esta. A questão é que a Airbus não tem legitimidade processual ativa. E a segunda grande, podemos dizer, a segunda grande asneira que aqui está, é que é atuar no órgão de recurso. Ora, no órgão de recurso, já sabemos, o órgão de recurso funciona como uma segunda instância dentro do órgão de resolução de litígios. Portanto, nunca se pode apresentar uma queixa diretamente, o per saltum, ao órgão de recurso. Mesmo que fosse um membro, um Estado-membro ou a União Europeia a apresentar queixa contra os Estados Unidos, teria que apresentar no órgão de resolução de litígios. Iniciava-se o processo de consultas, depois tínhamos a criação do painel, a primeira instância, e só depois do painel ter tomado uma decisão através do relatório. E se efetivamente a União Europeia não estivesse satisfeita com aquela decisão, é que podia recorrer para o órgão de recurso. Mas nunca se pode apresentar uma queixa
diretamente no órgão de recurso. O órgão de recurso é isso mesmo, é um órgão para recorrer. É uma segunda instância que vai analisar a decisão da primeira instância, neste caso do painel, e vai ver se concorda ou não concorda, sendo que para rejeitar a da primeira instância é necessário que todos digam que não. É o tal consenso negativo, para evitar que um só Estado paralise a decisão da primeira instância, ou dos painéis, certo? Portanto, nunca se esqueçam, temos aqui, primeiro, só um Estado ou um membro é que pode apresentar queixa no órgão de resolução de litígios, nunca uma entidade qualquer, empresa, associação e etc. Segundo, é apresentada contra um outro membro. Terceiro, notem, como eu disse há pouco, não é num tribunal. Da Organização Mundial do Comércio não é, podia ser até num tribunal, se houvesse Tribunal de Justiça, mas também tinha que ser Estado contra Estado. Mas aqui não há um tribunal, há um órgão de resolução de litígios que é um órgão quase jurisdicional. E, em quarto lugar, volto a frisar, o que temos aqui é apresentar uma queixa, mas nunca no órgão de recurso. É preciso apresentá-la sempre na primeira instância. Ou seja, apresenta no órgão de resolução de litígios, depois já tenta-se aquela situação de dizer amigável das consultas, e só depois é que temos a primeira instância, que são os painéis, que vão decidir, certo? Se, efetivamente, não gostarem ou não concordarem com aquilo que os painéis estabeleceram, então aí é que há um recurso para o órgão de recurso. Quanto às questões substantivas aqui presentes, no fundo, de que é que se queixa a Airbus? Perdão, a Associação de Produtores de Calçado. De que é que se queixa a Airbus? Já sabemos que eles queixam-se, mas não podiam ser eles partes no processo. A Airbus queixa-se dizendo que, portanto, a Associação dos Produtores de Calçado, dizendo que há aqui uma ofensa ao princípio da cláusula da nação mais favorecida. E depois a Airbus diz que os incentivos fiscais da política americana de incentivos à Boeing é uma grosseira violação de incentivos fiscais. A Boeing é uma violação do Acordo GATT. Ora bem, será que perante o caso que nos é dado, efetivamente temos aqui a violação do princípio da cláusula da nação mais favorecida? Não existe em lado nenhum. Porque, efetivamente, esta guerra de tarifas não envolve a nação mais favorecida. Não se fala aqui de um terceiro membro, não é verdade? Não, quem está aqui em jogo é apenas a União Europeia e os Estados Unidos. Ora bem, só haveria, como sabem, o princípio da cláusula da nação mais favorecida, que está previsto no artigo 1º do Acordo GATT, significa que um terceiro membro, um terceiro Estado, terá exatamente, a partir do momento em que celebra um determinado acordo no âmbito da OMC com um outro Estado, que entretanto já tinha celebrado um acordo sobre a mesma matéria, isto é, relativamente aos mesmos bens e às tarifas aplicadas àqueles bens, com outro Estado. Se efetivamente esse Estado que celebrou primeiro um acordo com o Estado A, celebra um acordo com o Estado B, primeiro. E define relativamente aos bens que são importados do Estado B uma determinada tarifa. A tarifa alfandegária, podemos dizer, uma determinada taxa, um determinado imposto. Os chamados os impostos alfandegários. Então, essa é uma determinada taxa. Vejamos que essa taxa que é 10%. E depois, mais tarde, o Estado A vai celebrar com o Estado C também sobre esses mesmos produtos. Mas agora uma tarifa de 8%. Por princípio da cláusula da nação mais favorecida, o Estado B passa a beneficiar logo da tarifa mais baixa que é concedida ao Estado C. Certo? Nada disto aqui se passa. Isto era o caso de uma produção de efeitos externos, dos acordos internacionais, das convenções internacionais, relativamente a terceiros. Já vimos isso. Não apenas uma relação interpartes. Porquê? Porque aqui neste caso o Estado C passa a beneficiar, o Estado B passa a beneficiar da mesma taxa que é concedida pelo Estado A ao Estado C. Ora bem, mas aqui nada disto se passa. Portanto, não temos nenhuma violação a este princípio. Portanto, podemos dizer que
a Associação dos Produtores de Calçado também não tinha razão nenhuma para invocar a violação desse princípio. Talvez outros, mas não eram eles, como já sabemos. Nunca seria esta associação que podia apresentar-se perante a Organização Mundial de Comércio, perante o órgão de resolução de litígios da Organização Mundial de Comércio. Então, que princípio, qual dos outros dois estaria aqui em causa? Também, note-se, o que acontece é que a Associação de Produtores de Calçado vem queixar-se porque, efetivamente, quer exportar para os Estados Unidos, mas os Estados Unidos agora aplicam 11 bilhões de dólares sobre tarifas, imposição de tarifas alfandegárias sobre produtos da União Europeia, inclusive para o calçado. Ora bem, parece então que injustificados, ou seja, para além daqueles que já pagavam. Ora, isto significa que o que sucede é que nós verificamos que haverá aqui, sim, a violação dos outros dois princípios. Se efetivamente temos um aumento de impostos sobre os bens que são importados da União Europeia, quando eles entram já no espaço fiscal norte-americano, isso significa que está a haver aqui uma violação do princípio do congelamento dos direitos alfandegários. Estão a aplicar mais impostos do que aquilo que, em princípio, deveriam ser aplicados. Por isso é que é injustificada. E, portanto, se lhes aplicam mais impostos, obviamente que nos Estados Unidos significa que o preço desses bens vai aumentar e, portanto, significa que vão ficar numa posição desfavorável relativamente à comercialização dos outros, ou a nível da concorrência, porque tem que vender mais caro. Tem que vender mais caro, vão vender menos. Portanto, teríamos aqui uma violação, sim, do princípio do congelamento dos direitos alfandegários, que diz que a partir do momento em que se estabelecem os impostos alfandegários, depois não se podem cobrar mais impostos. Para além do mais, havia necessariamente uma violação do princípio de tratamento nacional. O terceiro princípio. Porquê? Porque se efetivamente estão a entrar impostos bens da União Europeia, dos Estados Unidos, e se os Estados Unidos aplicam uma carga enorme de impostos a esses bens que entram no seu espaço económico, em detrimento dos bens que são produzidos nos próprios Estados Unidos da mesma qualidade, obviamente que estão a tratar de uma forma muito mais favorável os bens que são produzidos nos Estados Unidos, ao tratamento discriminatório a favor desses bens que são produzidos internamente contra os bens que são importados da União Europeia, portanto, contra os bens que são importados. Estão a ver? Portanto, estes incentivos, podemos dizer que estes acabam por ser estes subsídios injustificados, fala-se aqui de subsídios, ao aumento das tarifas, alfandegárias, traduzem precisamente o quê? Traduzem a violação de uma de subsídios, o aumento das tarifas alfandegárias sobre os bens que são importados da União Europeia, traduzem o quê? Um tratamento discriminatório a favor, nomeadamente, dos bens que são produzidos nos Estados Unidos. Portanto, viola-se o princípio do tratamento nacional. E depois há uma violação do princípio do congelamento dos direitos alfandegários. Porque depois de eles entrarem no território americano, no espaço fiscal americano, ainda são sobrecarregados com mais impostos. E, portanto, com prejuízo da sua, podemos dizer, em termos concorrenciais, da sua comercialização. Quanto ao argumento invocado pela Airbus, já sabemos mal, porque não é Airbus, que podia muito menos recorrer ao órgão, ou apresentar a queixa no órgão de recurso, mas vem dizer que a política americana, alega que a política americana de incentivos fiscais à Boeing traduz uma grosseira violação do acordo GATT. Ora bem, se os Estados Unidos diminuem os impostos sobre as suas empresas, neste caso sobre a Boeing, para quê? Para que a Boeing possa produzir a preços mais baratos. Portanto, está a discriminar as suas empresas, está a dar um tratamento mais favorável do que às empresas estrangeiras. Comercializa que atuam no mesmo ramo económico, que atuam na mesma área de comercialização. Neste caso, os transportes aéreos.
Portanto, há aqui uma violação do princípio do tratamento nacional. Isto é, neste caso a Airbus, como uma empresa como a americana, acabava por estar a quê? A beneficiar não, a ser prejudicada relativamente ao benefício que era concedido à Boeing, certo? Temos aqui a violação do princípio de tratamento nacional. Porque o tratamento nacional quer dizer que, a partir do momento em que os produtos ou os bens de um determinado Estado-membro entram no espaço económico de outro membro, o Estado ou uma organização internacional, o tratamento passa a ser o mesmo. Portanto, não se pode estar a dar incentivos fiscais às empresas nacionais em detrimento das empresas estrangeiras. Isso significava uma discriminação. Estão a ver? Por isso é que eu digo que é preciso ter aqui sempre presente, desde logo, essas duas questões. Em termos processuais, legitimidade processual ativa, só um membro é que pode apresentar a queixa. Nunca uma entidade privada, só um Estado-membro ou uma organização que seja membro. Tem que ser um membro. Segundo, nunca apresenta perante o tribunal, que não existe. É sempre o órgão dos ouvidos. Terceiro, apresentam na primeira instância. Antes da primeira instância, até temos aqui o processo de consulta, mas nunca apresenta no órgão do recurso. O órgão do recurso é sempre uma segunda instância. Quarto, no que respeita às questões substantivas, ter sempre presente estes três princípios e ver se efetivamente está em causa, se é o princípio da cláusula da relação mais favorecida, se tem que entrar sempre um terceiro Estado. Depois ver se é o congelamento dos direitos alfandegários, se estão a aplicar mais impostos do que os que deviam. Terceiro, é preciso saber se há ou não há violação do princípio do tratamento nacional. Certo? Ora bem, aqui temos mais um caso de direito internacional económico, mais um caso de direito da Organização Mundial do Comércio, mais um caso em que intervém o órgão de resolução de litígios e que os senhores vão ter que aplicar e ter bem presente o memorando sobre a resolução de litígios no âmbito da Organização Mundial do Comércio. Certo? Ora bem, minhas senhoras e meus senhores, já agora tinha aqui uma outra questão para lhes colocar, e que é uma questão relativamente simples, mas é uma questão à parte das outras. Porquê? Porque agora já estamos a falar da utilização dos espaços internacionais. Como sabem, a utilização dos espaços internacionais também foi analisada, foi tratada nestas aulas, nas aulas teóricas, por Dr. João Andres Machado. Isso estudaram o regime do alto mar, estudaram a área, estudaram o espaço aéreo, estudaram a Antártida. Ora bem, o que significa que temos aqui, desde já, um caso específico, que eu depois vou publicar também no material de apoio, sobre a utilização de um destes espaços internacionais, neste caso, o alto mar. Ora bem, a área, como sabem, é o regime refere-se aos fundos marinhos, né? aos fundos marinhos, ao solo e ao subsolo. O leito dos fundos marinhos, o subsolo, isso é a área onde estão, normalmente, podemos dizer, onde se encontram, nomeadamente, minérios que depois são explorados. Mas tudo isso é considerado património comum da humanidade. Por isso dizemos que é um património, é uma res communis, é património comum da humanidade. Mas isto estamos a falar do solo marinho, dos fundos marinhos e do subsolo. É gerido, podemos dizer, por uma instituição, sendo que essa instituição é a autoridade dos fundos marinhos. A autoridade dos fundos marinhos é que vai regulamentar a área, as autorizações acerca da exploração da área. Ora bem, isto significa que estamos a falar aqui de podemos dizer que é uma organização que está centralizada, sendo que está centralizada nessa autoridade, nessa autoridade que funciona precisamente como o órgão que vai gerir aquele património, que é o património comum da humanidade. E ao serviço tudo isto está previsto na Convenção de Direitos Humanos de 1982, mais propriamente no que respeita aos fundos marinhos, no capítulo 11, precisamente com uma alteração no Acordo em 94, o Acordo de Nova Iorque.
E, portanto, estamos a falar de um património comum, mas que é gerido por uma instituição, mas uma instituição que tem os seus poderes centralizados e atua de acordo com a Convenção do Direito do Mar, de 1982 e o Acordo de Nova Iorque, de 94, certo? Ora bem, o regime do alto mar é diferente. O regime do alto mar, quando estamos a falar do mar, estamos a falar de uma zona de água salgada, ligada naturalmente, etc. Ora bem, e o que é o alto mar? O alto mar é aquela zona de mar que está para além, que desde logo, não só do mar territorial, como também da própria zona contígua e da zona económica especial. Ora, isto significa que temos, o alto mar, a zona económica exclusiva. Ora, perdão, agora peço desculpa. O que significa que temos um regime, sendo que esse regime é um regime distinto daquele que sucede com a área. Porquê? Porque aqui cada Estado, cada sujeito de direito internacional, atua de acordo com as 5 liberdades que estão previstas e que estão referidas precisamente na Convenção de Direito do Mar, da Convenção de Montego Bay, de 1982, certo? Não temos aqui, não há podemos dizer, uma instituição que vai dirigir, que vai organizar a utilização do alto mar. Não, ao contrário do que sucede com a área, com os fundos marinhos. Aí sim temos autoridade. Aqui os Estados atuam de acordo com as suas liberdades, as suas 5 liberdades. Mas estas liberdades têm limites, certo? Essas liberdades têm limites. Ou seja, os Estados, mesmo no alto mar, não podem dedicar-se aqui à escravatura, não podem dedicar à prática, aliás, é um crime internacional, não é sujeito à criminalidade, ao Tribunal Penal Internacional, mas é um crime internacional, a escravatura, a pirataria, certo? As transmissões ilícitas, tudo isto são atuações que podemos dizer que são atuações proibidas no alto mar e impõem, e daqui decorre, podemos dizer, a responsabilidade para quem as exercer, ou para os Estados que efetivamente vão proteger este tipo de atividades ilícitas, certo? Portanto, o regime do alto mar assenta precisamente nessas 5 liberdades, que nós vamos encontrar aqui previsto, precisamente na Convenção. Estou a acelerar um bocadinho, precisamente também porque me interessa fazer uma referência a este ponto, para depois passarmos, sim, para a responsabilidade internacional e para o recurso à força no direito internacional, mas no âmbito da Convenção de Direito do Mar, como eu estava a dizer, temos aqui no regime do alto mar as 5 liberdades que caracterizam este regime. Ora bem, o primeiro artigo a ter presente é precisamente aqui o artigo 86. No artigo 86 disse que esta parte se aplica a todas as partes do mar não incluídas na zona económica exclusiva, como disse há pouco, no mar territorial ou nas águas interiores de um Estado, nem nas águas arquipelágicas. Artigo 87. Liberdades do alto mar. 5 liberdades. O alto mar está aberto a todos os Estados, quer costeiros, quer sem litoral. E aqui temos 5 liberdades. Liberdade de navegação, primeiro. Depois, liberdade de sobrevoo. Depois, liberdade de colocar cabos e dutos submarinos e liberdade de construir ilhas artificiais. Podemos dizer que é uma categoria de liberdades que aqui temos, previsto na linha C e na linha D. Liberdade de pesca, liberdade de investigação científica. Ora bem, aqui temos 5 liberdades. Liberdade de navegação, liberdade de pesca, liberdade de colocação de dutos e cabos, bem como de construir ilhas artificiais, liberdade de investigação científica e liberdade de sobrevoo. Sobrevoo no espaço aéreo internacional, isto é, que está para lá do espaço aéreo nacional. Ora, muito bem, sendo que o espaço aéreo também já sabemos que é uma res communis, uma res communis omnium, é uma coisa comum, é uma res communis, é património comum da humanidade. Ora, muito bem, aqui temos então o regime do alto mar. Significa, à partida, que, de acordo com o princípio que prevaleceu, precisamente que foi o princípio do mare liberum, ora, o mare liberum,
opôs-se precisamente à teoria ou à doutrina que conhecem, do primeiro semestre, do mare clausum. Mare clausum significava que, foi o exemplo da concretização do Tratado de Tordesilhas, em que Portugal e Espanha dividiram os oceanos a meio, não é? Ora bem, isto significava, foi um tratado que foi celebrado por Portugal e Espanha, em que depois a Espanha ficava com, podemos dizer, com a jurisdição para, ou com o domínio dos mares ao ocidente do arquipélago de Cabo Verde, ao passo que Portugal ficava com o domínio dos mares ao ocidente, ao ocidente, 160 léguas para além do arquipélago de Cabo Verde, que significava que ainda apanhava o Brasil, não era verdade? Pronto. Ora bem, o que significa que Portugal teria jurisdição ao Oriente. Era uma forma de domínio, divisão dos mares entre Portugal e Espanha. Portanto, era um mar fechado, era um mar que era dividido. Aliás, isto acabou por obter, apesar da oposição papal de início, a chancela do Papa, como era típico da República Cristiana, que nós conhecemos. Ora bem, a doutrina do mare clausum sucede depois a doutrina do mare liberum, ou seja, a doutrina de que os mares são livres, todos os Estados podem navegar. Traduz-se aqui, no fundo, essencialmente esta ideia de liberdade de navegação. A liberdade de navegação. A liberdade de navegação, obviamente, vai estar depois aliada à liberdade de pesca, vai estar aliada à liberdade de investigação científica mais tarde, à colocação de dutos e de ilhas artificiais. Tudo isto são emanações do princípio da liberdade, em que cada Estado pode atuar no mar, no alto mar, de acordo com muito bem entender, exceto quando existirem determinadas limitações essas que vão resultar precisamente aqui da Convenção. E essas limitações que nós encontramos na Convenção de Direito do Mar, isto é agora muito importante ter aqui presente, para não pensarmos que efetivamente existe apenas apenas uma liberdade absoluta, não, de forma alguma. Nós encontramos essas limitações aqui estabelecidas na Convenção de Direito do Mar, para além, obviamente, daquela imposição genérica de que no artigo 88 o alto mar é utilizado para fins pacíficos, por isso é que há limitações quando os fins são pacíficos. Nenhum Estado, nos termos do artigo 89, pode reivindicar uma parcela do alto mar ou submeter à sua soberania. Todos têm direito de navegação, cá está o princípio da liberdade dos mares, ou seja, o princípio do mare liberum. Todos os Estados, quer costeiros, quer ser litoral, têm o direito a fazer navegar no alto mar navios que arvorem a sua bandeira. Portanto, os navios, é o pavilhão, chama-se isto o pavilhão, normalmente o pavilhão é que vai, o pavilhão içado por um navio, a bandeira içada por um navio, que vai estabelecer o vínculo desse navio a um determinado Estado. Estão a fazer entender? Ora bem, isto significa então que temos aqui, desde logo, o Estado da bandeira. O Estado da bandeira é o Estado da nacionalidade daquele navio. E há deveres, nomeadamente o artigo 94, quanto ao Estado da bandeira, são deveres específicos. E já agora, note-se, aqui é muito importante ter presente o que diz o artigo 95. É que há certos navios que têm imunidade no alto mar. Imunidade significa o quê? Significa que não podem ser apresados, não podem ser incomodados, entre aspas, por qualquer outro navio do outro Estado. Ora, veja-se, artigo 95, imunidade dos navios de guerra no alto mar. Artigo 96, imunidade dos navios utilizados unicamente em serviço oficial não comercial. Ora bem, que são equiparados os navios de guerra, têm imunidade, os navios oficiais são navios de um Estado que estão ao serviço do Estado, são navios oficiais, não são navios privados, não estão a atuar, por exemplo, por conta de empresários, não. Pelo contrário, são navios que estão ao serviço oficial de um Estado e, como tal, são equiparados aos navios de guerra. Portanto, gozam da imunidade soberana do Estado. Daí que nós digamos que os navios de guerra gozam de imunidade e os navios
que são utilizados ao serviço oficial do Estado também gozam de imunidade. Artigo 95 e artigo 96. Os navios de guerra no alto mar gozam de completa impunidade de jurisdição relativamente a outro Estado que não seja o da sua bandeira. Os navios pertencentes a um Estado, diz o artigo 96, ou por ele operados, e utilizados unicamente em serviço oficial não comercial, gozam do alto mar de completa impunidade de jurisdição relativamente a qualquer Estado que não seja da sua bandeira. Portanto, é muito importante, porquê? Porque vão ver que estes navios não podem ser interceptados por outros. Não existe relativamente a eles o chamado direito de visita. Porquê? Porque têm impunidade. Os navios comerciais já é diferente. Não têm impunidade, aí já pode haver direito de visita. Portanto, nunca se esqueçam. A imunidade significa que são os navios de guerra e os navios oficiais. Esses têm imunidade, não podem ser, por isso, simplesmente abordados por outros, e muito menos podem ser apressados, porque têm imunidade, a imunidade soberana do Estado da bandeira, e como tal, isto significa que, para além de terem esta imunidade, significa que não vão poder ser, a sua navegação não pode ser posta em causa, certo? Já é diferente, quando os navios são navios comerciais, portanto era o que eu queria dizer há pouco, não podem ser exercidos sobre estes navios sobre o direito de visita. Porém, há limitações, notem, já vamos ver, à navegação no alto mar. Proibição de transporte de escravos, artigo 99. Depois, artigo 100, dever cooperar com a repressão à pirataria. Portanto, a pirataria, artigo 100 e artigo 101. Já agora, o artigo 102 fala-nos da pirataria por um navio de guerra ou por um navio cuja a tripulação se tenha amotinado. Os atos de pirataria definidos no artigo 101, perpetrados por um navio de guerra, são equiparados a atos cometidos por um navio ou aeronave privados. Ou seja, se for um navio de guerra estiver a cometer atos de pirataria, atacar, por exemplo, outros navios, pessoas e bens, significa que ele é equiparado a um navio privado, perde a sua imunidade. É o que diz aqui o artigo 102. Note-se que o artigo 105 fala-nos precisamente sobre o apresamento de navios. O artigo 107 fala sobre os navios e as aeronaves, depois também autorizados a efetuar apresamentos por motivo de pirataria. Ora bem, notem o que nos diz o artigo 107. Só podem efetuar apresamento por motivos de pirataria os navios de guerra ou aeronaves, ou outros navios ou aeronaves que tenham sinais claros e sejam identificáveis como navios ou aeronaves ao serviço de um governo que estejam para tanto autorizados. Portanto, quem é que pode, por exemplo, fazer uma visita a um navio que não seja navio de guerra, ou que não tenha imunidade, que não seja um navio oficial, por estar acusado de pirataria, a não ser que efetivamente haja provas de que esse navio, apesar de ser de guerra, exerce a pirataria como tal, é equiparado a um navio privado, só navios oficiais. Também só navios de guerra que têm esse direito de visita. O apresamento de um navio, todo Estado pode apresar no alto mar ou em qualquer outro lugar, não submetido à jurisdição de qualquer Estado, um navio ou aeronave pirata, ou um navio ou aeronave capturado por atos de pirataria e em poder de piratas, e prender as pessoas e apreender os bens que se encontrem a bordo desse navio ou dessa aeronave. Os tribunais do Estado que efetuam o apresamento podem decidir as penas a aplicar e as medidas a tomar no que se refere aos navios, às aeronaves e aos bens sem prejuízo dos direitos de terceiros de boa-fé. O que é que isto significa? Se um navio do Estado A, oficial de guerra, vai apresar um navio, não é do Estado B, mas é um navio que até pode usar a bandeira do Estado B, mas pode ser um navio pirata, porque não é, e nem sequer está ao serviço pode estar camuflado, nem sequer está ao serviço oficial do Estado, nem é um navio de guerra. O que é que isto significa? Significa que, imaginemos um navio português de guerra apresava um desses navios, um navio pirata,
era precisamente seriam os tribunais portugueses, no artigo 105, que iriam decidir a aplicação das sanções àquele navio. Os tribunais do Estado que efetuou o apressamento. Como já vimos precisamente quanto aos navios autorizados a efetuar o apressamento de motivos de pirataria, já vimos que só navios de guerra ou navios oficiais. O artigo 108 refere-se ao tráfico ilícito de estupefacientes e substâncias psicotrópicas. Todos os Estados devem cooperar para a repressão do tráfico ilícito de estupefacientes e substâncias psicotrópicas praticado por navios no alto mar com violação das convenções internacionais. O artigo 109, para nós, é muito importante. E é muito importante porque se fala das transmissões não autorizadas, as transmissões ilícitas. Já vamos ver como é que se resolve estas questões, como é que se resolvem estas questões das transmissões não autorizadas a partir do alto mar. São transmissões, digamos nós, ilícitas. Ora bem, equiparado também à pirataria, equiparado ao tráfico de pacientes, à escravatura. Ora bem, dizemos, como é que se resolvem estas questões? O artigo 109 é determinante, iremos ver isto, certo? Ainda, o direito de perseguição, no artigo 111. O direito de perseguição. Portanto, é muito importante ver o que é isso do direito de visita. O direito de visita está no artigo 110, é o direito de ir inspecionar o que é que se passa com um determinado navio. O direito de perseguição é saber se pode perseguir um navio no alto mar. Ora bem, isto então vai ficar já para a próxima aula, quando nós tratarmos aqui da questão daquele caso prático que eu ali tenho, que tem a ver precisamente com transmissões não autorizadas a partir do alto mar. Agora os estão cansados, também já estão muito cansados, então passamos de uma matéria para a outra, mas vamos reforçar isto e depois ainda nos falta ver precisamente a questão da responsabilidade internacional dos Estados, os draft articles, e ver principalmente o uso da força no direito internacional, sendo que a resolução pacífica de conflitos praticamente já falamos sobre ela, no artigo 33 da Carta das Nações Unidas. Falta este caso, que eu vou lançar também, e vou expor mais 2 ou 3, agora sobre vou-lhes dar a próxima aula e vamos fazer este caso e depois faremos outro macro caso prático e ainda teremos mais uma aula que eu lhes vou dar durante esta semana. Está bem? Qualquer dúvida, faça o favor de colocar. Obrigado. Até à próxima.